Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. O mês de agosto que é o mês que passa lentamente, né, tal. Tem aquela música tão lentamente que não sente, né? Mas esse mês de agosto passou rápido, tá tudo passando rápido. Questão do Bolsonaro, questão da queimada da Amazônia, questão das novas leis aqui em Santos que estão querendo ser aprovadas ou não, né? Projetos de lei e tal. Mas temos uma notícia, hoje é aniversário do Michael Jackson, né? Seria aniversário de nascimento de um dos maiores, se não maior, cantor de música pop americana de todos os tempos, né? O Michael Jackson, que faria aniversário hoje, né? Ele que foi cantor aí, veio da família do Jackson 5, né? Onde todos os irmãos são gigantes na música, mas ele o que mais destacou. Teve uma morte trágica, né, por uma morte jovem, um dos maiores ídolos do planeta, né, comparado aí aos Beatles, comparado a Pelé, né, um homem que fez aí um sucesso incrível, né, e até hoje suas músicas são obrigatórias em todas as rádios, pelo menos uma, duas vezes por dia, você pega uma rádio de música americana, música popular, tal, o Michael Jackson é obrigatório pelo menos umas duas, três vezes por dia. O Rico Santos que o diga, né, Rico Santos, fã do Michael Jackson, pessoal da Santa Cecília, lá da Rádio Santa Cecília, da Rádio Saudade, da 102.1 lá o Roberto César, todo o pessoal, todo dia músicas do Michael Jackson, né? Então, Saudades é um dos maiores ídolos da música do mundo, né? E também, hoje nós estamos o dia aqui, um dia importante hoje, que é o dia do combate ao fumo, né? Então, a gente não pode ser aqueles caras chato, né? Que a pessoa fuma, fica enchendo também, porque também é dose, né? Mas o fumo traz prejuízo para a pessoa, impacta o setor médico, enfim, né? Nos Estados Unidos, se o cara fuma, ele paga mais caro o seguro dele, né? Não é tão simples assim. Aqui o cara fuma, às vezes tem uma doença decorrente do fumo, fica impactado no setor público e todo mundo paga, né? Logicamente que aos poucos nós já estamos conseguindo diminuir isso, né? As propagandas e tal. E também é um dia muito importante, né? O dia da visibilidade lésbica, né? Então, as pessoas do GLBTI, né? Ou GLBTI, né? Temos que também considerá-las tal e sem nenhuma forma de discriminação, né? O Vasco da Gama, o Clube Vasco, que fez 102 anos, o centenário Vasco da Gama, né? Fez 102 anos aí do Vasco do Rio de Janeiro. Tá tendo um problema aí porque chamou não sei o que daquele animalzinho, né, tal, chamou, mas não pôs o E, pôs o I, né? Então realmente o Vasco, hoje se você chamar um jogador, ficar pegando no pé do jogador, o time pode ser punido. Hoje para fazer o programa aqui nós temos o professor Igor, já foi vereador em Santos aí, um professor muito bacana, nosso colega aqui, e a gente sempre fica contente quando uma vez por semana a gente traz vereadores, ex-vereadores, secretários. Essa semana tivemos a presença do prefeito Mourão aqui no programa de terça-feira. Então sempre é bom a gente trazer pessoas que trabalham na política ou trabalharam para a gente poder discutir os temas da cidade. E também o Guto Brito, jornalista, apresentador aí, faz o Santa Casa na TV, um programa bacana. Outro dia eu estava vendo Santa Casa, falando da questão do neurológica, né? Bacana pra caramba, explicando das demências, dos ataques, dos problemas quando é psiquiátricos e quando são psicológicos, dos suicídios, muito bacana, né? Fiquei prestando bastante atenção no programa, até ia pôr num programa esportivo, mas fiquei no Santa Casa aqui que estava mais interessante, muito bacana. Queria parabenizar o Guto Brito por esses programas aí que são muito bacanas e mostram para o leigo, para o cara que da área médica, muitas coisas da medicina, né? Obrigado pela audiência. Filete, boa tarde, telespectadores, reverências ao professor Igor. Acho que a gente tem que valorizar os professores, gente. O Brasil é um país que, em matéria de educação, ainda vai muito mal. Então, sempre que a gente tem um professor na bancada, eu acho que a gente tem que valorizá-lo, reverenciá-lo e pegar tudo que ele tem de positivo como professor para colocar aqui no programa e a gente colocar a classe dos professores no devido lugar, que é lá em cima. Eu concordo com tudo que o Guto Brito falou. Acho que sempre quando vem uma pessoa nova, assim, por exemplo, o professor Igor, que faz tempo que não vem aqui, a gente fica contente, né? De poder trazer, por exemplo, uma Débora Camilo, que tem um pensamento mais esquerda, ou de repente não que o professor tenha, poder trazer um Uriel Vilas Boas, poder trazer um secretário municipal, poder trazer um bolsonarista aí de direita radical. Eu acho que é bacana esse pluralismo do programa. Com certeza não fazemos o melhor programa não, mas fazemos um programa honesto todos os dias aqui, que não é chapa branca nem chapa preta. Todo mundo que vem aqui fala, poxa, não teve pegadinha, não me sacanearam, mas também tudo que as pessoas perguntaram, a gente realmente passou para o entrevistado. É um prazer. Boa tarde, telespectadores, boa tarde a todos. Guto, Filete,
é uma honra, é um privilégio poder estar aqui, ter sido convidado. Faz tempo realmente que eu não venho aqui. E assim como uma introdução, quando você falou da lei da data da visibilidade lésbica, quando eu estava na Câmara, a gente conseguiu fazer o prefeito aprovar uma lei para esse pessoal LGBT, que é a lei do nome social. Porque muitos deles, a gente não tem ideia de quanto sofrem essas pessoas, como são discriminadas, como são agredidas, como sofrem uma série de preconceitos. E normalmente o transexual, né, o travesti, ele já adota uma outra identidade de gênero e quer ser lembrado pelo nome que ele adotou, que ele escolheu. E era muito constrangedor, porque o sujeito já estava todo caracterizado, né, todo já... digamos assim, numa outra versão dele, e ainda tinha que ser chamado pelo nome de batismo, pelo nome de nascimento. Isso acabava gerando muitos constrangimentos. Eu ouvi muitos depoimentos desse pessoal e a gente acabou encampando essa luta, essa bandeira, e conseguimos fazer com que o prefeito Paulo Alexandre sancionasse a lei há uns 4, 5 anos atrás, se não me falha a memória. Aqui nós trouxemos o de São Vicente, aquele pessoal da luta contra a AIDS, né? Trouxemos aqui a coordenadora do grupo do LGBTI, né? Que agora tem LGBTI, acrescento I, que é as lésbicas. Vou incorporando outras lutas. Né? Eu também não sabia, mas aprendi aqui. Lésbicas, os gays, os bissexuais, né? Os travestis e os intersexos, que é a pessoa que nasce com 2 sexos. Então você nasce com uma vulvinha e com um penizinho, né? Acontece isso em animais. Aí você vai definir, quando a pessoa tem 8, 6, 7 anos, aí é psicólogos, psiquiatras, aí a pessoa vai, não que precise, veja bem, a pessoa vai definindo o que ela ajusta mais, tal, de acordo com a anatomia, com a fisiologia, e só deixa um sexo só. Mas ela nasceu com os 2 sexos, então a gente também tem que respeitar, né? Poderia ser qualquer um de nós, claro, né? Claro. Ninguém escolhe isso aí, então a gente tem que respeitar. E eu achei muito bacana esse programa que eu fiz com a coordenadora da OAB, do grupo LGBTI. Foi muito bacana e a gente aprendeu bastante aqui com ela, dos direitos, das opressões, entendeu? Nós também tivemos uma assessoria da área jurídica, né? Nós tivemos assessoria por parte de vários representantes desse movimento, e é como você bem falou, às vezes a gente tem uma certa formação moral, uma certa tendência mais conservadora ou menos conservadora, mas não importa, são seres humanos, são trabalhadores, pagam impostos, são agentes, né, efetivos, então o mínimo que se espera é que se respeite, né? Você pode até não compartilhar, ter lá as suas regras morais que te impedem de alguma maneira, né, de entender, mas pelo menos respeitar é o mínimo que se pede. Olá, país de primeiro mundo, vocês acham que o Bolsonaro é muito duro aqui, né? Que ele fala umas coisas que não deve falar, tal. Às vezes ele fala mesmo e às vezes ele fala pensando lá em cima, né? Tipo, às vezes ele fala coisa que não deve falar, às vezes ele fala de propósito por uma atitude que ele vai tomar lá na frente. Não pense que ele é tão bobinho, se fosse bobo não seria presidente, né? Rainha aprova a suspensão do parlamento britânico, a pedido do primeiro-ministro. Boris Johnson diz que precisa de tempo para preparar um novo plano de governo e que vai ser apresentado até dia 14 de outubro. Nas ruas, jornais com renúncias britânicos protestam contra a suspensão do parlamento. Manifestantes classificam como manobra de Johnson como um golpe. Jornais dizem que foi um ataque à democracia do país. Você vê, apesar do Brasil ter todos esses problemas, nós não temos isso, né? Ninguém põe 2 tanques de guerra lá e para com tudo, né? Muita gente tem vontade, né? Muita gente tem vontade e tal, mas você vê que a rainha aprovou na Inglaterra, que é um país muito mais desenvolvido que o nosso, com muito mais anos de vida, né, Guto? Bom, mas aí tem uma questão, a Inglaterra é um parlamentarismo e isso está dentro das regras do parlamentarismo. A rainha pode, numa determinada situação, dissolver o parlamento, vão ser convocadas novas eleições e aí vai se formar o gabinete e aí também se eleger os novos deputados. Então ela destituiu todos os deputados, Guto. Então não é dissolver e não vai ter mais nada. Vai ter que haver a formação do gabinete, do governo, e aí as atividades vão voltar normalmente. Mas não deixa de ser uma, assim, né?
você vê que as pessoas, embora esteja na lei, né, é legal, mas as pessoas, são os ingleses, mas não é uma questão política, né, Filete? Mas eles classificam como golpe, né? Mas aí provavelmente é a esquerda inglesa, sim, que é o Partido Trabalhista, que deve estar manobrando nesse sentido. Ou os deputados que também perderam, porque, né? A Inglaterra está vivendo a situação do Brexit, que é aquele movimento de sair da União Europeia. A Inglaterra estava com um pé dentro e outro fora. Sempre foi assim. Nunca se integrou 100%. E eles, por meio de um referendo, aprovaram a saída unilateral 100% da União Europeia. Então é uma questão interna deles lá e eles estão brigando em relação a isso, é um conflito interno. Eu queria também participar desse papo, é que a questão da rainha ali é muito mais simbólica. Não há necessidade pela legislação do parlamentarismo britânico que o primeiro-ministro precise do aval da rainha. Mas é uma tradição tão grande, nunca houve uma suspensão do parlamento sem consulta ou sem uma espécie aí de reverência à rainha. Um sinal verde da rainha. Exato, né? É uma questão aí mais para as casas se equilibrarem, não haver nenhum tipo de rusga ou ressentimento. Mesmo porque a monarquia na Inglaterra tem um grande apelo popular. É diferente da nossa época de monarquia, que acabou deixando uma imagem aí um tanto quanto desgastada. E em relação a essa chamada aí de golpe, eu concordo com o Guto. É que o parlamento formado nas eleições anteriores, pro Johnson, não era favorável. Ele não ia nunca conseguir fazer essa saída, né, o tal do Brexit vingar. A antecessora, a Theresa May, já tinha sido engolida por eles, então foi uma jogada que é regimental, que é constitucional. Ele suspende, marca eleições para daqui a 30 dias e vai tentar, nesse período, angariar a maior quantidade de apoio dentro das lideranças na Inglaterra. Para que consiga colocar parlamentares com esse pensamento e consiga aprovar isso. Que ele tenha a maioria, exatamente. Esse é o berço da democracia. A Inglaterra é o berço da democracia por conta disso, né, Igor? Desculpa. Lembrando que lá tem a Câmara dos Lords, né, que seria o nosso Senado, né, e a Câmara dos Comuns, que seria a Assembleia dos Deputados Federais. A dificuldade nossa, desculpa te cortar, a dificuldade nossa para um sistema parlamentarista, porque nós fomos um parlamentarismo, né, na época da monarquia, mas era um parlamentarismo com muita força ao executivo, muita força ao imperador. É difícil você acreditar que o parlamentarismo no Brasil algum dia vingue com esse quadro partidário caótico que a gente tem 30 e tantos partidos. Nunca haveria um governo de coalizão no Brasil. Não, e ideologicamente você conta meia dúzia. Os outros são aqueles partidos que a gente está cansado Ctrl V e Ctrl C. Não, para o sujeito ter um palanque. Para o sujeito ter direito a uma visibilidade. Um fundo partidário. Também, um fundo partidário. Então são partidos de aluguel, partidos sem expressão, partidos sem ideologia. Você imagina compor um parlamento, né, fazer um conjunto de forças onde exige que o partido tenha densidade ideológica e que os membros sejam fiéis ao regimento. Aqui o cara troca de partido como quem troca de roupa. Que haja coerência, né, Igor? Então você vê, na Inglaterra são dois partidos, o trabalhista e o conservador. Nos Estados Unidos, que herdou toda essa estrutura política da Inglaterra, são dois partidos, os democratas e os republicanos. Então aí você tem, e aí nos Estados Unidos sempre tem os independentes, tem alguns partidos, mas quem realmente faz a diferença e faz a política são dois partidos, republicano e democrata, trabalhista e conservador. Aí você tem realmente um equilíbrio de forças e você sabe quem é quem, né? Embora a nossa Constituição seja parlamentarista num regime presidencialista, né, Igor? O nosso Frankenstein político é de uma tal forma que a gente vive nessa situação. A nossa Constituição, ela é totalmente parlamentarista, só que a gente vive num regime presidencialista. Então, nunca queria dar certo, como o professor Igor falou. Professor Igor, como é que foi ser vereador, né? Estar vereador no mandato passado, né? E você, por exemplo, muitos vereadores que foram bem votados, né? Nós tivemos o fenômeno, que nós apelidamos de fenômeno Kenny, né? O Kenny teve uma manifestação expressiva e, logicamente, puxou muitos do partido dele também, né? Claro. Então, o próprio fato... Você não saiu pelo partido dele, do Kenny, né? Então, não. O próprio fato do Kenny ter puxado muitos votos é um direito dele, ele puxou, uma característica dessas eleições, também deu um problema, porque ele puxou muitos votos e esses votos eram de alguém, né?
Não existe sim. Tem os votos brancos, nulo, mas tem o voto de alguém. Se você tem um cão... Quantos votos que o Kenny teve? 24 mil. 23 mil, né? 23 mil. Coisa. Teve os votos da Thelma, que sempre bem votada, né? Diminuiu sua votação, mas ela sempre tem uma votação expressiva. Quantos teve? Uns 8 mil, a Thelma? Por aí. 8 mil. Então você já pulverizou nesses dois aqui 31 mil votos, né? Aí você fala, mas Santos tem 200 mil eleitores, tal. Sim, mas tem brancos e nulos pra caramba nessa última eleição. Verdade. Deixa eu ver, 31 foram para 2 candidatos, né? Então, muda todo o xadrez, né? Sim. Então, vamos por partes. Foi uma experiência muito interessante. Eu não posso me furtar a dizer isso, né? A gente entrou pela primeira vez, candidato, acabamos entrando, logo no meu primeiro pleito, eu acabei entrando, consegui emplacar 3 leis, né? Eu mandei vários projetos, mas 3 foram efetivamente abraçados pelo prefeito: a lei do nome social, da violência, da proteção contra a violência à mulher no transporte coletivo, né? E a questão da amamentação, né? Das pessoas não serem constrangidas, porque, incrível que pareça, se você amamentar em local público, tem muita gente que condena, exige que a mãe cubra a criança, expulsa a mãe por achar que aquilo é libidinoso ou vê algum caráter erótico pervertido no amamentar. Acredite se quiser. Tivemos que fazer uma lei para proteger as mulheres de uma coisa que é divino. Natural, divino. E sabe, é uma demonstração de amor puro. Mas, como a sociedade é cheia de pessoas estranhas, diferentes, né, patrulheiras, e acabamos tendo que fazer essa lei. O prefeito entendeu como positivo e virou uma lei mesmo. Em relação à participação na Câmara, foi legal ver o poder de perto, observar como o trâmite político funciona, poder colaborar com algumas discussões, poder dar a nossa contribuição. E aí, óbvio, a gente acreditava na reeleição, a gente fez bastante trabalho, mas eu tive, digamos assim, que conviver com um fenômeno de massas, que foi o Kenny. O Kenny tem todos os méritos, justíssima a vitória dele, mas muito do meu eleitorado é eleitorado dele, porque nós somos professores. Então existe o mesmo público. E o público jovem, né, praticamente o elegeu, né, o nomeou como representante deles. Então não só eu perdi muitos votos, como outros colegas que também não tinham lá esse público-alvo como eleitor, mas viam no Kenny o novo, viam no Kenny o moderno, né, e ele está indo muito bem. Né, teve uma segunda passagem pela Câmara, está ingressando agora num fórum muito mais, digamos, tenso, muito mais difícil, e está se dando bem, está representando bem a Baixada Santista. Queria até mandar um abraço para o professor Kenny Mendes e desejar a ele todo sucesso nessa escalada política que ele vem tendo. Porque a minha visão é essa, né, Guto, que foi uma eleição, toda eleição é uma caixinha de surpresas, né, porque falam em renovação, né, antigamente era uma eleição mais conservadora, né, você saía 2 vereadores, entravam 2 novos, você vê que essa eleição entrou muito mais gente, pessoas novas, e parece que pelo prognóstico da próxima também vai ser mais ou menos desse jeito, né? Mas realmente com essa renovação tal, mas um fenômeno desse, onde uma pessoa desponta com tantos votos assim, sempre mexe um pouco nesses números, né? O Kenny, um abraço professor Kenny, deputado estadual, professor Kenny. O que o Kenny fez, na verdade, foi virar a página da velha política. O Kenny foi o primeiro político que percebeu a importância das redes sociais, de você colocar de você entrar nesse canal de comunicação direto, principalmente com jovens. Porque hoje isso aqui, gente, é o palanque que todo político precisa. Lógico, tem que usar bem. E o Kenny soube usar muito bem e sabe usar até hoje as redes sociais. Então ele se comunica diretamente com o eleitorado. E ele é professor, quer dizer, tem essa didática, tem essa oratória boa, que facilita essa comunicação. E o Kenny, na verdade, fez o que todo mundo sabe que tem que fazer, mas que nunca fez. Tinha que ir na rua, tinha que mostrar os problemas, tinha que mostrar que o problema foi solucionado. Tanto que a gente vê hoje a maioria dos políticos, principalmente aqui em Santos, fazendo isso agora, né? Só que eles fazem de uma forma manca, né? Passaram-se 3 anos... todo mundo quietinho nas redes sociais, né? Agora, faltando 1 ano para as eleições, aparece o sujeito lá com um capacetinho branco, né? Vamos vistoriar tal obra. Pô, gente,
O vereador tem que trabalhar 4 anos. Desculpa, não é vir agora aí e mostrar, ó, estou fiscalizando. Tem que fiscalizar quando a obra estava atrasada, não é agora. E agora estão levantando a bola, porque agora as obras estão andando, né? Ó, o pessoal está trabalhando. Quantas vezes vocês receberam reclamação de que a obra tal estava parada? E vocês não foram lá cobrar. O vereador tem que andar de ônibus para saber a dificuldade que o munícipe passa esperando o ônibus que demora, em dia de chuva chove dentro do ônibus. O vereador tem que ser atendido na UPA. Ah, você vai falar em demagogia? Não é demagogia. Porque o vereador sendo atendido na UPA, ele vai saber da dificuldade do munícipe e aí ele vai ter toda a competência e a propriedade de cobrar do prefeito, do secretário de saúde, seja quem for. Eu acho que a gente tem que usar os serviços públicos, até para a gente ter uma ideia e mensurar, tá bom, tá médio ou tá ruim. Eu ia acrescentar outro aspecto também nessa discussão. A gente tem mania de responsabilizar os outros pelas situações que a gente sofre. Então, se a Câmara, você não gosta, você que está nos assistindo não gosta dessa Câmara, a única pessoa que pode mudá-la são vocês, eleitores. Ou de que maneira? Participando, observando as sessões da Câmara, tem várias plataformas para você assistir, se você não pode ir presencialmente por uma questão qualquer, você tem a televisão, você tem a internet, você tem o computador, celular, onde você pode assistir aquele que está te representando, como ele funciona, qual a opinião dele, como ele se comporta, se ele vai, se ele fica até o fim, qual é a posição política dele. Essa é a primeira coisa. E a segunda, quando chegar o ano que vem para as eleições municipais, não vota naquele que te der, sei lá, um presente, fizer uma benfeitoria, digamos, na porta da sua casa. Na porta da sua casa, te atendeu lá com uma cesta básica, deu um jogo de camisa para a comunidade, entendeu? Procura quebrar esse sistema, porque a única maneira de você renovar de fato e, sei lá, conseguir alguma mudança efetiva na nossa realidade é mudando o legislativo também. Então, na hora que for votar para vereador, né, sei lá, você gosta de determinada pessoa, acompanha minimamente. Né? O legislativo, né, Igor, você esteve lá, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo. E aí eu vou falar uma coisa, independentemente se o vereador é da situação ou da oposição, é lógico que ele vai fiscalizar com olhos muito mais apurados, mas se o vereador, mesmo sendo da situação, verificar um problema, verificar alguma falha do partido do prefeito, ele tem que primeiro conversar com o prefeito. Prefeito, tá tendo tal problema ali, você vai levar pau, você vai ser criticado. Se o prefeito não pegar essa informação e não resolver, é obrigação do vereador fiscal da denunciar. Lógico, ele tem compromisso com a população, não é com o prefeito. Não é com uma situação política. Ele tem compromisso com a cidade. E eu vou falar mais, viu, Igor? Eu acho que a Câmara precisa sair um pouco ali do Castelinho. A Câmara precisa, não sei se fazer sessões em alguns bairros. Tem que sair. Sessões itinerantes? Pode ser, uma vez por mês, não sei. E outra, né, Igor? A população tem que participar sim. É aquela situação da reunião de condomínio. Reunião de condomínio, é chato, vai passar o jogo, o último capítulo da novela. Aí é decidido alguma coisa importante, vem uma taxa extra, vem uma decisão de iniciar uma obra. Ah, mas você não foi na reunião. Você é voto vencido. Aí você tem que abaixar a tua cabecinha e cumprir o que foi decidido pela maioria. Existe uma sinalização da Câmara para uma terceira sessão. Existe o presidente da Câmara, Rui de Rossi, estava querendo encampar essa ideia de mais uma sessão. Em relação a ir às ruas, isso aconteceu. Quando o Paulo estava em evidência, estava bem no primeiro mandato, ele fazia o Vivo Bairro. Aí eu fui, eu era vereador nessa época. Né? Então dava resultado. Durou um ano, né? Durou um ano, aí parou. Um pouco mais de um ano ele foi. Depois ainda continuou sem ele, e aí o negócio foi caindo no esquecimento, foi esvaindo e desapareceu. Então uma ideia boa essa ideia. Atraía muita gente, né, Igor? Eu fui também em vários. Atraía muita gente realmente. Você recolhia muita demanda. Sim, desculpa, sim. Eduardo. Você recolhia muita demanda, você ouvia muita população. A gente ia em muitos bairros que tem que cai no esquecimento depois da eleição, principalmente Zona Noroeste.
né, onde ali você tem problemas crônicos, problemas históricos. Então, quando o prefeito ia lá, ele lotava a escola, né, ficava a comunidade toda queria reclamar, porque era uma iniciativa nova, pena que não prosperou, acabou não dando continuidade. E a oportunidade, Igor, do munícipe, da pessoa, cobrar olho no olho o secretário, o prefeito. Eu tive no Vivo Bairro do Mercado, tive no Vivo Bairro do BNH, que foi nos Andradas, tive no Vivo Bairro lá da Zona Noroeste, que foi lá no final, perto do DIC, e era realmente a oportunidade da autoridade, que é o prefeito, que é o zelador da cidade, tá frente a frente com o munícipe. Muitas vezes quando o vereador, o Igor falou, eu fiz 3 leis, o cara, ele ficou 4 anos, mas ele conseguir concretizar 3 leis é muito importante, porque pelo que eu vejo hoje, a maioria das leis são inconstitucionais. Essas leis o cara faz um toque de caixa, ambulante sem licença no Gonzaga, legal, inconstitucional. Cachorro na praia, legal, mas tem problemas seríssimos de fiscalização. Legal para o cachorro, legal para o dono do cachorro, perigoso para o cachorro, numa praia como a nossa, não tem, se fosse na Ilha Bela, numa praia limpa, numa praia afastada, que não impactasse criança, talvez, né? A outra não poder ter criador, não vender em pet shop. Pet shop até é constitucional você não poder vender. Agora, não poder ter criador e gatil e canil. Temos 355 raças no Brasil de cães. Quer dizer que se a mulher o Igor amanhã quiser criar gato persa, não pode? Não pode, no apartamento dele não pode. Isso é radicalismo. A outra também do ambulante, tem mais uma outra aí. Penalizar quem dá comida para pombo, legal, né? Mas só contribui com 4% do aumento. Não, só contribui com 4% do aumento. Então vamos passar, Guto Brito, para a Dona Maria, para o seu João, toda a culpa. Porque no graneleiro, lá no Porto Graneleiro, ninguém mexe. Nos lixos mal acondicionados, que o morador de rua abre o lixo e mexe, também não dá para mexer. Agora eu pergunto, quem que vai dar a multa, Guto Brito? Quem que vai chegar para dar fiscalizar? Não, vai ser a polícia militar. Porque eu estava na Campos Melo, numa rua outro dia, tinha um biciclista na contramão reclamando, e o ciclista tinha um carro de polícia atrás, mas a polícia militar não é dotada para pegar ciclista em contramão. Aí quem que vai multar o cara que está dando comida para pombo? Tudo bem, não é legal, gente, mas e aí? Aí você vai culpar o cara que contribui com 4%? Tudo bem, temos que fazer educação nas escolas, mas temos que ir no Porto, ver o que a gente pode melhorar no Porto também. Então são leis que de pouca efetividade, lógico, o vereador mostra nessa questão dos pombos uma preocupação com o momento, acho que aí é louvável. Mas por que deu 9-7? Porque muito vereador acha que essas leis, quando a pessoa pega o indivíduo para multar, é muito difícil, que a pessoa dá o nome errado, a pessoa não está com documento, é muito difícil você pegar. Então são leis que são importantes, assim, no sistema de chamar atenção, né? Mas se ele fizesse uma semana da Semana dos Cuidados com Aves, pondo gente para palestrar na Câmara, talvez seria melhor. Um seminário sobre doenças infecto-contagiosas tropicais. Aí chama o médico veterinário, chama o infectologista, faz um dia lá na Câmara, serve um cafezinho e tal. Talvez fosse muito melhor do que uma lei punitiva. Nós vamos a um rápido intervalo, você já sabe, como todos os dias. Pergunta para o professor Igor aí, que foi vereador, ou para o nosso apresentador e jornalista Guto Brito, 13 para quem está fora de Santos, o 997 11 5545 para quem está aqui na Baixada Santista. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro,
e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação e Reação nesta quinta-feira, hoje com meu amigo professor Igor e também com meu amigo apresentador e comentarista Guto Brito. Professor Igor, muitas participações aqui, né? O Francisco Pelaro. O Igor me ajudou muito quando eu era do Siqueira Chopp. Foi meu professor, ótimo vereador, precisa voltar. Ainda bem que ele era, senão a gente ia tomar um chopp lá no Siqueira hoje, né? Obrigado. Ainda mais com esse calor aí. Então, a Silvia Dalgisa, vou acompanhar o programa. Existe um vácuo social no poder. É necessário que pessoas realmente, Guto Brito, bem intencionadas, sem deformações no caráter, tomem frente na sociedade civil organizada, para que a cultura do país, a cultura de Santos vença. Muitos querem levar vantagem de tudo. E nós temos que ter uma nação soberana, desenvolvimento das pessoas sociais. Programas como o seu são fundamentais, Filete. Parabéns pelo pluralismo e pelas diversas pessoas da sociedade que você está trazendo. Não só eu, como o Bruno, o Reale, o Augusto Capô de Casa na direção aí da TV, a Gisele, também o nosso Antônio Carlos da Atmas, presidente do Conselho. Essa diversidade de pessoas aqui que estamos de todas as crenças, de todas as religiões, de todas as mais variadas questões políticas, Sim. né? Eu queria agradecer o carinho aí não só do Francisco, mas de todos que estão mandando aí pelo WhatsApp do Filete, né, fazendo referências a mim, né, lembrando com carinho. Eu fico muito honrado, fico muito feliz, né, e queria retribuir esse carinho. E eu posso só fazer um comentário em relação ao bloco anterior? Sim, porque eu queria só resumir os seus elogios para você, para a gente já. Boa tarde, louvável sugestão do Guto. Mas se o Kenny ou qualquer outro político for na UPA, certamente todos terão um atendimento diferenciado naquele dia. Não, realmente vão correr, mas assim, ele vai quando tem uma situação de crise, quando chamam ele lá, não é isso? E não é verdade. Não é verdade. Eu me lembro que o Douglas, na época, estava fazendo inspeções na questão do Museu Pelé. Douglas Gonçalves? Eu me lembro também do Del Bosco Amaral, Marcelinho, fazer também visitas à UPA. Eles não recebem vereador. Não gostam? Não recebe. Se for equipamento municipal, principalmente fecha a porta. Mas como assim? Eu sou representante. Principalmente quando você é um novo vereador. Quando você é um novo vereador, existe uma espécie aí de antipatia. Segura tuas fãs aí, Guto. Segura essas fãs aí, Guto. Pois é. E aí não é tão simples assim como o ouvinte, aí, o telespectador fala. Não vai ter tratamento. Mas quer dizer que se eu sou... nós entramos nós 3 vereadores. Aí me ligam lá, Filete, tem uma senhora que está 3 horas esperando, tá mal. Aí eu chego na UPA lá, pois não, educado, pois não, poxa, o que está acontecendo com essa pessoa? Não dá pra gente adiantar aqui, eles vão me tratar mal como vereador? Não é no sentido de ser rude. Eu vou pegar o nome de todo mundo lá, eu vou pegar o nome de todo mundo, mas, vou chapar na Câmara, não depende de prefeito nenhum, vou chapar. Vou chegar lá e falar, olha, fulano de tal, quantos médicos tem hoje aí? Só tinha um médico, tinha que ter 3 médicos, eu vou chapuletar.
Então, por isso que ou te matam ou tu vira ídolo, né? Ou te matam, né? Então, para a população, é isso que ela espera do vereador, porque a principal função do vereador não é legislar, no caso, o Legislativo Municipal, é fiscalizar. E eu tive várias situações assim com escola, porque eu era o presidente da Comissão de Educação e todas as reclamações que vi, olha, escola tal está com falta de professor, escola tal está com problema físico, escola tal está com problema de merenda, aí você vai, é quase que digamos, um pacto para poder entrar. Tinham muitas escolas que a diretora não me recebia. Né? Por quê? Porque eu ia fazer algum tipo de denúncia. Mas o vereador não tem a prerrogativa de, como representante do povo, entrar depende. Mesmo assim? Ó, existe o legal e o real. Legalmente eu tenho sim, eu tenho essa credencial dada pela urna, dado pela eleição, de ir em qualquer equipamento municipal e em quase todas as estruturas privadas como um fiscalizador, como alguém que vai... Representante da população, né? Mas não é na vida real que isso acontece. O que acontece? Existem muitas situações, olha, o cara não está... Olha, não posso abrir, ele saiu e deixou um recado para o senhor voltar amanhã. Aí, muitas vezes, quando você voltava depois, o problema era meio resolvido, meio sanado. Foi o que ela falou aqui, ó. Foi o que ela falou. Que quando chega o vereador lá, aí dá Não, que ela dizer o seguinte, se o Kenny for como representante no UPA, ele vai ser bem tratado, ele vai ser... eu acho que ela não... Desculpa. Eu acho que ela quer dizer, quando chegar o Kenny lá, vamos lá, agilize isso aí, pô, acorda o cara que tá dormindo lá e tal, porque tem o vereador aí. Ela tava pensando nisso, mas então volta o problema. Mas você tem outros mecanismos, você tem pessoas conhecidas suas que podem ir até o equipamento, verificar aquilo ali, com toda a idoneidade, o assessor, por exemplo, mas não é tão munícipes, ó, fulano, vereador tal, eu fui no dia tal, mas aí fundamentar direito, ó, fui no dia tal, aconteceu isso, fui informada que não havia médico, e aí você tem uma denúncia formal, não precisa se identificar, a pessoa se identifica com o vereador, e aí ele vai realmente saber se aquela denúncia tem fundamento ou não. Agora, nada impede, você vai na sala de espera de qualquer UPA, que você já vê ali como é que está o dia, né? Você não precisa se fazer anunciar, para as pessoas saberem que você... A ação, muitos vereadores fazem isso, é que as pessoas às vezes desconhecem, mas tem muitos colegas, sem querer privilegiar o legislativo ou fulano ou beltrano, mas tem muitos vereadores que fazem aquilo que pedem dele, que ligam, que mandam e-mail, que mandam algum tipo de comunicação, sinalizam, ele vai, só que aí ele começa a ter a dificuldade, ou a realidade que lhe mostram não é a que foi denunciada, ou ele tem dificuldade de entrar na estrutura para verificar se realmente aquele problema existe. Então a realidade ela não é tão simples quanto as pessoas imaginam, mas o vereador vai, muitos vão sim, sem questão pessoal, muitos vão e não conseguem, às vezes, ou entrar, ou quando conseguem entrar e levam para o prefeito, aí começa todo um trâmite político, porque o outro lado também tem seus aliados e aí você fica meio que desacreditado porque você não conseguiu resolver o problema. Então existe na política municipal alguns aspectos assim meio sutis. Tem que fiscalizar? Tem. Tem que levar denúncia? Tem. Agora, não é tão simples como as pessoas pensam. Não pensa que chegar o vereador lá, vai chegar o vereador lá, o Igor vereador. Eu tive esse... Você chega lá, você chega numa clínica, você chega no equipamento da prefeitura, o cara fala assim, ó, Igor, infelizmente, o doutor fulano, ele não pode receber, porque ele está com uma ligação com o secretário de tal, de Estado de São Paulo, não vai te receber, que vai demorar. Então, para você não ficar esperando, volta amanhã. Aí já vão ver o que tu falou e tal. Aí chega no prefeito, pô, aquele chato do Igor veio aqui. Não, mas ele tem que ficar. Aí, mas a gente vai. Ele tá falando que não volta, ele tá falando que não é. Tu não pensa que tu vai receber. Exatamente. Até pra ele sentir na pele outra coisa. O vereador é conhecido? Tudo bem. Põe um boné, põe um óculos escuro, vai no sábado meia-noite na UPA. É simples. Você tá com um bonezinho, você tá fazendo ali como se fosse um munícipe. Você tá com o seu boné, um óculos de grau, então, se finge de munícipe ali. E aí você vai ver. Quer ver a Rosa está falando aqui, eu quis dizer que se o vereador for na UPA para ser atendido com problema de saúde, para ver como é que funciona, né? Também tem o Nelson Rodrigues aqui, tá mandando um abraço para você, professor Igor, Nelson Rodrigues. Que honra, hein? Nelson Rodrigues. O meu amigo, um abraço, né? O meu amigo Bruno do Boqueirão. Porque a maioria dos vereadores não cumpre, segundo o Bruno, a sua principal tarefa, que é fiscalizar.
querem fazer leis. Guto e Igor, existe a possibilidade de vocês se candidatarem na próxima eleição? Meu Deus do céu. Igor, eu fui seu aluno no Colégio Objetivo, um abraço para você, é o grande Bruno do Boqueirão. Bruno e todos que me citaram aí, eu agradeço, fico muito honrado. E eu concordo, a principal função do vereador é fiscalizar. Por que essa fiscalização acaba se tornando inócua? Porque o prefeito tem quase sempre a base dele. Dos 21, normalmente o prefeito tem 14, tem 15. Eu me lembro no mandato, a gente tinha uma oposição de 5 vereadores. Era eu e mais 4. Por mais que a gente esperneasse dentro do plenário, por mais que a gente alardeasse contra, né? Na hora da votação, 99% das vezes a gente era engolido pela máquina administrativa, que consegue muitas vezes atrair, seduzir, entendeu? Fazer uma base para o prefeito. E aí o principal, que é a fiscalização, fica perdido. Então, para finalizar, passar a palavra para o Guto. Você que está nos assistindo, quando for votar, vota em candidatos que tenham uma proposta ideológica, vota em candidatos que tenham alguma proposta partidária, que tenham algum vínculo com a tua região, que seja uma pessoa de passado idôneo, que seja alguém que você acredita que vá fiscalizar o prefeito. Porque essa é a função do Legislativo. Legislar, olha, o que tem de lei sem pé nem cabeça para poder aparecer, leis completamente populistas, demagogas, sem nenhuma base constitucional, apenas para poder dizer na próxima campanha eleitoral que, olha, eu fiz 20 e tantas leis. Isso aí quantas foram aprovadas? Nenhuma. Bom, meu amigo Aldo Neto está vendo o programa aqui também, mandou um abraço para vocês. Grande Aldão, obrigado. Banha, Filete, estou cobrando mais segurança dos usuários dos fretados que fazem o percurso São Paulo-Santos, Santos-São Paulo, principalmente de 4h30 e 6 horas da manhã. O comandante da Polícia Militar me recebeu e eu fiz a reclamação. Então o Banha, que já vai vir aqui, o Augusto Capolicas esteve com ele no Top of Mind e já convocou o Banha para participar do nosso programa aqui também. Meu amigo Ed Gomes, teu jornal da Zona Noroeste, mandando um abraço para você. Grande Ed Gomes, está sempre na Câmara, nem se participa. E ele quer saber, o Bruno quer saber se vocês são candidatos à próxima eleição. Não, o Igor pode falar. O futuro Deus é candidato, tem vontade? Então, tenho, bom, claro que tenho. Aqui não tem chapa branca nem preta, temos que falar a verdade. Não, eu tenho sim. Tem vontade. Dizia-se no Legislativo, na Câmara, que o primeiro mandato é uma espécie aí de aprendizado. Sim. E realmente, a gente é engolido pela máquina, às vezes a gente acredita nas pessoas, e acaba até por uma questão de idoneidade ou por vezes ingenuidade, se acaba sendo traído, enganado. Então acredito que se a sociedade santista, né, futuramente, se eu for um candidato de fato, oficial, e a sociedade santista nos der, tanto a mim quanto ao Guto, a oportunidade de representá-la, com certeza eu vou fazer muita coisa diferente, terei muito mais condições de exercer a função que é fiscalizar, ou cobrar, propor, né? Então a minha ideia é voltar. Não é que pela lei você nunca pode afirmar, eu sou candidato, você não pode falar isso. Sim, mas tem vontade. Né? E o como é que é o nome do telespectador? Bruno. Fez uma pergunta tripla aqui. Um abraço para o Bruno. A gente sou jornalista, trabalho, gosto da minha cidade. O que eu acho que está errado eu mostro nas minhas redes sociais, mas essa pretensão política, como disse o Igor, é lá na frente, a gente ainda não sabe. O que eu acho que o vereador, eu proporia essa lei, vereador, no máximo 2 mandatos, gente. 8 anos é muito tempo para você, como vereador, mostrar se você serve ou se você não serve para melhorar a sua cidade. Devia ser tudo para... Porque assim, tem gente... Aí o cara vai para deputado. A gente está falando ou não. A gente está falando aqui do vereador. 8 anos, gente. 8 anos é muito tempo. Então, se eu fosse um dia vereador, eu faria essa proposta. Se vai passar ou não, é uma outra história. Mas aí a gente tem que mostrar para a população isso. Porque a gente vê vereadores há 20, 30 anos, gente. O que eles fizeram? Se eles não fizeram em 30 anos, eles vão fazer nos próximos 4. Então, o que eu acho que o eleitor ele tem que ter essa visão de renovar. Mas não renovar por renovar. Veja como o Igor falou... Um candidato, uma pessoa que se alie com o seu pensamento, tem os seus valores, trabalhe em prol da comunidade, não em prol do próprio umbigo, do próprio quarteirão,
pense nos mais necessitados, independentemente se ele mora na orla, se ele mora num bairro de melhor condição, tem que pensar nos mais necessitados. Se melhorar a vida dos mais necessitados, a cidade como um todo melhora, porque vai ter emprego para todo mundo, vai ter renda para todo mundo e a cidade naturalmente sobe. E no máximo 8 anos, gente. É mais do que suficiente para você mostrar se você tem ou não condição de ser vereador. Hoje eu estive lá no projeto RBS do Governo do Estado, com meu amigo Sidney Pereira Costa, na Afonso Pena 219, né? E o projeto Vitalidade, estive lá na inauguração. Amanhã eu vou passar as fotos. Um abraço para o Sidney Pereira Costa, que está trabalhando lá. Também temos aqui o Francisco Pelaro, que falou que já tem seu voto para o Igor. Temos o Ivan Sartori, que está vendo o programa agora. Obrigado. O Ivan Sartori, que também é um pré-candidato à Prefeitura de Santos, está mandando um abraço para o Filete aqui. Alessandra Vacante, de Miami, vendo o programa, que olha que bacana. Temos aqui, o Bruno, já falamos do Bruno aqui. Que horas são lá? Vamos perguntar. Pergunta o horário. Tá. O meu amigo Aldo Neto, já falamos. Temos aqui também a Sônia. Sônia, Filete, eu sou travesti, mas eu adoro o seu programa, porque você defende a todos, principalmente os mais vulneráveis. E você está bonito hoje. Obrigado, Sônia. Obrigado, esses são seus olhos aqui. Tá certo. Uriel Vilas Boas. Tá certo. Tu vê aqui tem gente de Miami, tem a Sônia, internacional a Sônia travesti aí, que deve fazer um trabalho também. Essas pessoas às vezes são boas, viu, cara? Elas trabalham, mas são às vezes marginalizadas, mas também fazem ações boas, com familiares. São seres humanos, qualquer. O programa está cada vez mais positivo, Filete. Uriel Vilas Boas. Como os três avaliam, eu não posso comentar. Por que não, pô? Tá. Como os três avaliam os descompassos entre os executivos, legisladores e as organizações sociais? Que tal eleger um vereador por bairro ou zona cidade? Aí é o voto distrital, né? Então, Igor, como é que você avalia o descompasso, segundo o Uriel Vilas Boas, nosso advogado, jornalista aqui, palmeirense, tá de cabeça inchada, né? Palmeiras gastou. Nada de culpar o Filipão. Filipão tem culpa sim. Calma, mas não pode culpar só o Filipão. Não pode culpar só o Filipão. Ele não perde gol frente a frente. Porque ele colocou ela. Ele que escala, ele que Filipão foi campeão mundial. Tem 4 Copas do Brasil. Tem Libertadores. Agora, veja bem, ele já está com uma certa idade. Está ultrapassado, Filete. Sim, mas não é ele que perde os gols também, né? Mas é ele que escala. Sim, mas vai culpar... ele que pede para contratar. Um jornalista falou do 7-1, pô. Ele perdeu de 7-1 uma vez na vida. Não tem nada a ver. Aliás, a imprensa esportiva, como toda a imprensa, eu faço meia-culpa aqui, muito mal formada, e na oportunidade de ouro que tem para fazer uma pergunta útil, eles ficam fazendo perguntas que, sabe, não tem nada a ver com o que aconteceu ali. Tinha que falar do jogo, da derrota. Sabe o que acontece com o Palmeiras? Eu vou falar, o palmeirense não vai gostar, mas ele vai concordar. A culpa é o seguinte: o presidente do Palmeiras fala muito. E por seguinte, o cara que contrata também fala muito. O Filipão fala menos, mas maltrata alguns jornalistas. Já o Placidelli, os outros que também estão lá, também são estrela. Aí o jogador também fala muito, como o Felipe Melo. O Santos já foi joga bonito, mas foi desclassificado em 3. Aí o Dudu também faz. Então o time, todo mundo fala muito. Certo? Isso foi o Casagrande falou na Globo. Todo mundo fala muito. Eu acho que fala muito. E é um time muito caro, um time de bons jogadores, mas não tem craque. Não tem Neymar, não tem Zidane, não tem craque. E aí, às vezes no mata-mata, você põe 11 contra 11 e tal, é sorte. Agora, no Campeonato Brasileiro, eles têm bastante chance, porque eles têm um elenco grande. Então, trabalhando com o elenco, você vê, o Filipão é o atual campeão brasileiro. Então, também não dá para só pôr a culpa no Filipão. Não foi ele que perdeu um gol debaixo da trave lá, quando o goleiro falhou. Não foi. Então, assim, culpar só o Filipão, não dá. É dividir a culpa em todo mundo. Em quem contrata, que contratou 5 centroavantes. A pedido do treinador. Não vou nem falar de futebol, desculpa, eu acabei cortando. O Uriel tinha feito uma pergunta em relação ao descompasso entre o legislativo e o executivo. E as organizações sociais. Tá, eu estou acompanhando uma discussão sobre a implantação do voto distrital misto, se vai ser misto ou não. Talvez para essa eleição do ano que vem não haja tempo hábil de você implantar.
Seria você pegar cidades com mais de 200 mil habitantes, dividi-las em distritos, que não necessariamente seriam bairros, e as pessoas teriam, né, um primeiro voto, candidatos apenas daquele distrito, e depois uma lista partidária. Né, o partido elegeria lá os principais, por ordem aí de interesse do partido, então você votaria nessa lista e votaria no seu... Vai, o cara que é um misto, né? Seria o distrital misto. O cara mora no Gonzaga, ele votaria num candidato do Gonzaga, ali da região do Gonzaga, a grosso modo, só para o nosso telespectador entender, é como se você dividisse Santos, né, em distritos, por bairros. Então, cada bairro vai ter um candidato. Como se dá as delegacias, né? Você vai dividir Santos em 21 distritos. Tá. Você vota em um candidato e que mais? Então, e você vota no partido. O partido tem uma lista de candidatos a vereadores que ele acha interessante colocar lá. Então, você vai ter que fazer uma divisão entre os candidatos que irão pelo distrito e os candidatos que irão pelos partidos mais votados. Um para cada. Exato. É uma forma de você privilegiar ainda os partidos, porque se fosse só o voto distrital, você privilegia pessoas e não o partido. Então você descaracteriza ideologicamente o processo eleitoral brasileiro. É ainda uma discussão que está se iniciando. Mas a pessoa não vai votar, por exemplo, candidato do Gonzaga, Igor, e votar no partido do Igor para também dar uma Não, quando você vota no candidato Igor, do bairro do Gonzaga, entendeu? Você está votando no Igor. Ele pode ser do partido X, mas eu quero que o partido Y tenha representação, porque eu coaduno com as ideias desse partido. Mas a pessoa não vai votar no partido do Igor? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ser um cara fantástico no teu bairro, mas o teu partido ser inexpressivo para aquelas pessoas que lá estão. E, no entanto, esses outros eleitores elegem o partido que eles acham forte. Então você teria duas possibilidades: votar alguém que vai ser o síndico do teu bairro, o síndico do teu distrito, independente do partido que ele seja. Por exemplo, o Guto vota em você, mas o Guto é simpático ao partido X. Eu voto em você, mas eu sou simpático ao partido Y. Vai votar no candidato do prefeito que ele acha que vai eleger, você vai votar no partido e na pessoa. Exatamente. É um voto no partido. Essa é a fórmula que está ganhando mais espaço, o voto distrital misto. Agora, existe uma série de implicações, como vai ser feita essa lista, qual o percentual dado a cada partido, quantos distritos vão ser divididos na cidade. Só para entender, aí você votou em 21 do bairro, tá? Então entrou o Igor... Não, você não vai ter 21 vagas para os... Você tem os distritais, né? Tá. Aí você vai votar nos 21, vamos supor, vai sair 21 ali, né? Não, então, é isso que eu estou te falando. Vai votar num de cada bairro. Se você dividir... Então, por quantos distritos Santos vai ser dividida? Né? Então, em tese, se fosse absoluto voto distrital, aí iria um de cada distrito. Tá. Mas aí não importa o partido, você faria uma salada de partidos na Câmara e ela ficaria descaracterizada. Ficaria muito personalista essa Câmara. Para evitar isso, você faz o quê? Você põe lá uma possibilidade dos partidos levarem as suas representações para dentro dessa Câmara. Então você teria uma parte dada ao distrito, uma parte dada ao partido. Qual o percentual de cada um? Como essa lista vai ser feita? Qual o critério para a escolha de quantidade de proporção, de vereadores por lista, por distrito? Então ainda está muito crua essa discussão. Tomara que não venha para a eleição que vem, dessa agora do ano que vem, mas para a próxima, você faça grandes fóruns de debate, conselhos, reúnam as pessoas, faça fóruns virtuais, digitais, para ouvir as opiniões. E aí o pessoal técnico, o pessoal da área de ciência política, do direito, do legislativo, poderem opinar, para sair um regimento, uma regra que seja melhor para o país, seja na esfera municipal, estadual ou nacional. E que as pessoas entendam, exato, seja claro. Porque ela ainda é confusa. Sim. Eu não a gente aqui está com dúvidas, né? Imagina uma pessoa mais... que está distante dessa discussão. E para terminar, respondendo ao Uriel, eu até entendo um pouco a tua colocação em relação às posições do presidente Bolsonaro, em relação às queimadas na Amazônia e ficar responsabilizando. Tem fotos de queimadas aí, tem fotos aí, não pode colocar. Fotos aí. Mas é foto atual ou é foto não vai fazer que nem o Cristiano Ronaldo? Calma. Do Macronha. Não. Uma foto de 2009. Foto devastou. Pior é o Cristiano Ronaldo, que postou foto de outro lugar do Brasil. Tinha canguru, né? Na foto do Cristiano Ronaldo. Foto que devastou terra indígena em maio.
veja como está a evolução até agosto, né? Então, quase toda está atingida, uns falam que foi as ONGs aí da esquerda que fizeram fotos, outros falam que foi madeireiros que fazem os incêndios para esconder, outros falam que é gente que quer fazer outra coisa nessa área. Tem que descobrir o que é, né, Guto? Só para finalizar aí o Guto das opiniões dele. A ONG, existem muitas ONGs sérias. Muitas mesmo. O presidente acabou criando uma espécie de pânico na região. A maioria devia ser séria, né? Não sei. Não sei. Então, se a maioria fosse séria, já tinham resolvido os problemas. Vamos parar de hipocrisia. Deixa eu só terminar, porque aí o Guto faz a ponderação dele. Eu não saberia dizer o percentual, mas isso pouco é relevante. Você pode fazer uma triagem para descobrir quem vive mamando nas verbas dessas fundações amazônicas ou outras verbas públicas federais que ficam sustentando gente inútil. Mas eu quero mesmo crer, e com base em dados, que existam muitas ONGs, sim, sérias, que fazem um trabalho, tanto nas comunidades indígenas, como um trabalho de preservação, como um trabalho de denúncia, conscientização a respeito do meio ambiente. O presidente precisa primeiro se acalmar na hora de se posicionar, que existiu um aparelhamento por parte do partido anterior em órgãos públicos, né, capilarizando os seus domínios em várias regiões do país, e isso é inegável. Seria uma desonestidade intelectual falar que isso não existiu. Não, mas é como tudo. Mas tem ONG séria, gente. Não, tem ONG séria. Não, mas não pode ter ONG vagabunda, porque pega dinheiro público, né? Então tira. Mas o problema não é só esse, gente. É o seguinte, o Brasil teve o maior período de queimadas durante o governo Lula. 2004 a 2007. A ministra do Meio Ambiente era a dona Marina Silva. Então vamos falar a verdade aqui. Maior período de queimadas na Amazônia. Governo Lula. Certo? A maioria das ONGs que estão na Amazônia recebem dinheiro de países desenvolvidos. Para eles não interessa o Brasil se desenvolver. O lema deles é fazendas aqui, florestas lá. O nosso subsolo é riquíssimo, eles têm interesse no nosso subsolo. Então eles não querem que desmate para o Brasil se desenvolver. Não venham com essa que a Amazônia é internacional, a Amazônia é do Brasil. Não tem terra indígena, a terra é do Brasil e dos brasileiros. As ONGs recebem para ficar inventando factoide, fake news, dizendo que tem queimada, que o governo... Não são todos. E o Bolsonaro assumiu em janeiro, gente. O Bolsonaro assumiu em janeiro. As queimadas acontecem sempre. Para quem não sabe, Coivara, em Tupi-Guarani, é queimada. Os índios já queimavam aqui. Então é uma questão cultural dos índios. Não tem indígena porcaria nenhuma, é índio. Então vamos parar com essa mentira, com essa balela. Queimada sempre houve. O maior período de queimada foi no governo Lula. A Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente. Existe ONG boa? Poucas. Existem ONGs que se aproveitam? Muitas. Eu vou divergir, eu respeito a opinião. Com a máxima velha. E é por isso que, primeiro, por isso que o programa é legal. A Constituição é clara em termos de terras indígenas. Se é uma coisa que o presidente precisa aprender, é ler a Constituição. Ele não leu. Ele ficou lá 7 mandatos, eu não vi nenhuma atuação parlamentar dele nessa área. Segundo aspecto, você dizer que num determinado período foi o maior período de queimadas, é desconhecer toda a estatística do INPE. É o INPE. Eles fizeram essa estatística. Então, se você observar de novo, não é nesse período exclusivamente. Você tem períodos como esse ano. Esse ano estourou todas as quantidades de queimada nos últimos 4 anos. A culpa é do presidente? Claro que não. Existe um conjunto de fatores que eu acho que a gente precisa ver com calma. Se é uma questão climática, se é questão de madeireiro, se é questão de terrorismo ambiental, se é ONG, se é internacional, interesse internacional. Então eu só iria pedir prudência no sentido de responsabilizar. Concordo, por outro lado, com o Guto e até mesmo com o presidente, com essa prepotência europeia de querer legislar sobre a Amazônia, que ela não é internacional nada, ela é brasileira. E o senhor Emmanuel Macron, presidente da França, tem que pensar um pouquinho antes de atacar o Brasil, porque a única colônia que tem na América são as Guianas francesas. E ele autoriza a mineradora a deitar e rolar naquela área deles. Tem desmatamento, tem queimada. Então, os dois lados estão errados. Então cabe ao presidente acalmar a situação. Essa é a minha reivindicação.
Coloca gente séria para resolver, que eu acho que ele ganharia muito mais, teria muito mais ambiente político para os próximos 3 anos e meio. Essa é a minha divergência em relação à tua fala. E só para finalizar, Igor, os países envolvidos do G7, do G20, poluem muito mais e desmatam muito mais que o Brasil. Então é jogo de cena, o Macronha tá queimado, literalmente tá queimado, acho que é a esposa dele, né? Linda daquele jeito. Mas então ele não pode fazer um... Não pode, ele tem que se meter... Tá tendo queimada lá na França. Por que ele não vai apagar o incêndio lá na França? Não tem mais floresta, pô. Bom, vamos lá. O Maurício Fernandes está mandando que voto distrital favorece o partido. Sou contra. Deveriam ser 21 dos mais votados, como funciona a eleição do Conselho Tutelar. O Maurício Fernandes, o coeficiente eleitoral deveria acabar. A opinião dele. O César está mandando abraço, César taxista. O Volney está falando que o programa está muito bom e temos que encerrar o programa hoje, lembrando que 57% da Amazônia é do Brasil, né? Nós temos a Amazônia também nas Guianas, temos a Amazônia na Colômbia, Bolívia, no Peru, na Bolívia. Equador, então 57% da Amazônia é Brasil. O resto, os outros 37%, né? 47%, desculpa. 47% estão em outros lugares aí, são de outros países também. Bom, queremos agradecer ao professor Igor, grata satisfação de recebê-lo, ao Guto Brito, a você, telespectador, uma excelente quinta-feira para todos e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.